Boa noite, boa noite, boa noite. 5 minutinhos de atraso, mas chegamos para nossa aula ao vivo, aqui diretamente pelo Instagram. Chegou alguém aqui que tá limpa de tudo. Só sujeira. E aí, meu amor, fala um oi pros alunos do papai. Oi. Oi. Vamos estudar, galera. Vamos estudar, galera. Você vai querer contar uma piada pra eles? Sim. Então pergunta pra eles. Quer escutar uma piada? Alô? Eles querem. Piada. Linda do pai. Todo mundo riu? Todo mundo riu. Ai, ai. Oi, 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 oi. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Arsênio, boa noite. Maria José Ferreira, boa noite. Jenny Alves, boa noite. Cheguei dessa vez mais cedo, Helena. Boa noite. Gisele Pereira, boa noite. Como está, Gisele? Edna Márcia, boa noite. Francisco, boa noite. João Vitor, boa noite. João Vitor mesmo, Oliveira, boa noite. Laiana, boa noite. Leila Aparecida, boa noite. Ana Andressa, boa noite. Bora que bora, bora que bora. Minha filha estava o dia inteiro hoje com esse negócio de piada. Papai, quer escutar uma piada? E eu quero. Piada. Oh, meu Deus do céu. Inocência é tudo. A gente ainda ri. Meninos, vamos começar mais uma aula. Lembrando a vocês que as inscrições para quem for fazer o vestibular da UFT vão estar abertas aí a partir do dia 16 de agosto até o dia 5 de setembro. A prova da UFT vai ser no dia 23 de outubro, vestibular. Professor, vale a pena demais. Professor, concurso do SEDUC, professor. Tá aqui a Gisele Pereira, ansiosa. Concurso da SEDUC. Vai ter aí, a previsão é que o edital saia esse mês de agosto, né? Pelo menos era o que havia sido prometido pela Secretaria de Educação do Estado. Vou procurar novamente informações com a SEDUC e também com o Ministério Público, se o andamento do lançamento do edital vai ser agora para o mês de agosto. Kennedy Mini, como está? Boa noite. Vem aqui em Parauapebas. Rapaz, um pouco difícil, ainda mais em ano eleitoral. Setúbal, boa noite. JV São Túbal. Soleane, boa noite. Débora Marques, boa noite. Yaldo, boa noite. Janaína, boa noite. Gilberto Dias, saúde, meu querido. Boa noite. Thelma Ferreira, boa noite. Alene Paiva, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Vamos começar mais uma aula. Eu quero saber de imediato, primeiro me diga o que é isso aqui. Fala pra mim. O que é isso aqui? Essa boneca tem um nome? Qual o nome dela? Alguém aí? Concurso da Saúde do Estado, professor, sai. O governo diz que sai, né? Mas eu acredito que deve ser lançado, desse ano para o próximo, deve ser lançado alguns concursos, 2022, 2023. Tá? Vai estudando, pode estudando. Jackson, sim, internet. Professor, dizem que o centro do Brasil é no Goiás, porém o centro geodésico do Brasil está em Palmas. Pode me explicar essa diferença? Posso, Jackson. Boa noite, Mara. Boa noite, João Paulo. Boa noite. Babylane Nunes. Boa noite, Babylane. Vitória não sei se é de Ribeiro. Boa noite. Gil, boa noite. Iago Brauna, meu amigo Iago Brauna. Vamos organizar, Iago. Tô te devendo. Devendo a ti e devendo ao seu avô. Fazer uma visita a ele. Vinícius Ferreira, boa noite. Tava lembrando de vocês outro dia. Misiane, boa noite. TCE sai ainda esse ano. Misiane, eles já lançaram o extrato do concurso TCE. A FGV vai fazer a prova. Tem a quantidade de vagas. Se eu não me engano, não me recordo agora se tem o salário. Vagas para o nível médio, vagas para o nível superior. Quem quiser depois, manda um WhatsApp que eu encaminho para vocês, tá? Falando aqui, boneca Hichoko, boneca Hichoko, pertence a qual tribo a boneca Hichoko? É essa boneca aqui, a qual tribo indígena ela pertence? Questão de prova de concurso, hein? De concurso e de vestibular. Gislene, é artesanato feito pelos índios, não lembro qual.
Muito bom. Os indígenas Carajá. Hichocô, boneca indígena de origem Carajá. Considerada, Joyce, perfeito, patrimônio cultural imaterial do Brasil, tá? Boneca indígena Carajá, considerada patrimônio cultural imaterial do Brasil. Nicolas Dias e Lana, boa noite. Joyce Princesa, boa noite. Amanda Félix, muito boa noite. O professor tem previsão de sair o edital da Guarda Metropolitana. Para esse concurso agora eu estou ficando com raiva dessa prefeita, que já foram 3 vezes anunciada e até agora ela não lançou. Mas a expectativa é de que a qualquer momento possa sim ser lançado o concurso da Guarda, porque não é por falta de anúncios, né? Talvez por falta de cumprimento do que se promete. Neila Palmas não escreveu o nome, não sei escrever o nome da mulher Carajá, Ritchoko, R-I-T-X-O-K-O. É assim que se escreve. Ivanete, boa noite. Thaís Guimarães, boa noite. Isso aqui, ó, foi questão de prova de vestibular e questão de prova de concurso. Nome da boneca, que tribo pertence, onde se localiza essa tribo? Onde se localiza a tribo Carajá? Responde aí pra mim. Professora Sônia Lima, boa noite. Fernanda Araújo Souza, boa noite. Faguinha, boa noite, Faguinha, como está? Paulo, boa noite. Edilza, boa noite. Janete, boa noite. Johnny Alves, boa noite. Nobre, aguardando o concurso da Polícia Penal do Tocantins, Palmeirópolis aí na área. Boa noite, Johnny. Vamos lá, começando nossa aula agora. Professor, primeiro respondendo uma pergunta que me fizeram há pouco, até estou me perguntando assim sobre o Centro Geodésico do Brasil. Professor, o que é Centro Geodésico? Centro Geodésico, meninos. Centro Geodésico, ó, gente de Porto Nacional, teve essa pergunta na prova de Porto Nacional, de Gurupi também teve, no vestibular da Unitins também teve, né, sobre a Ritchoko. Ó, o professor nos ajuda aí, história de Cariri do Tocantins, a Maria José Ferreira pedindo. Maria José, eu vou dar uma vasculhada e tentar montar uma mini apostila sobre a geografia e história de Cariri, tá? De Cariri de Novo Jardim, porque vai ter o concurso também de Novo Jardim. Vou ver o que eu consigo apurar de informação para poder, pelo menos, montar um material básico para vocês, tá bom? Mas voltando aqui então. Centro Geodésico. Professor, o que é o Centro Geodésico? O Centro Geodésico é o ponto central. Centro Geodésico do Brasil. Quer dizer, qual o ponto central do Brasil? Se eu tenho um mapa do Brasil, traçando aqui, ó, onde ocorreu o encontro dessas duas vai ser o ponto geodésico, o ponto central dessas duas linhas. Professor, e aí? Já ouvi dizer que se encontra em Goiás? Na realidade, não. Eu já ouvi dizer que se encontra no Mato Grosso. Eu me recordo de um especialista cartógrafo mencionando que o ponto geodésico do Brasil se encontraria próximo à divisa do Tocantins com Mato Grosso, próximo à região da Ilha do Bananal, certo? Mas aqui no Tocantins, na Praça de Girassóis, nós temos ali um monumento, na parte norte da Praça de Girassóis, um monumento identificado ali como ponto geodésico do Brasil, como ponto central do Brasil, na Praça de Girassóis, aqui na região central de Palmas. Aí eu me recordo ainda, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, 17, quando levei uma turma de turismo, curso técnico de turismo do IFTO, para fazer uma aula de campo, né, uma visita à Praça de Girassóis e em especial ali ao Palácio Araguaia, para conhecer um pouco sobre todos os simbolismos que tem, tanto o palácio como também a praça. E naquela aula de campo um funcionário que era contratado ali do palácio, ele foi falando um pouco sobre o Palácio Araguaia, a história do palácio, e ele mostrou no piso do palácio, ali no térreo, ele mostrou a Rosa dos Ventos, e falou assim, olha, aqui no centro dessa Rosa dos Ventos é o ponto geodésico do Brasil, no centro da Rosa dos Ventos, fica lá dentro do palácio. Mas, como o palácio não está aberto à visitação 24 horas por dia, todos os dias da semana, o ano inteiro, então, na parte norte da praça, foi construído um monumento, identificando ali na parte externa, na Praça de Girassóis, identificando ali como sendo o ponto geodésico do Brasil. Quando os alunos viram aquilo, falaram assim, uai, professor, e pode transferir o centro geodésico daqui de dentro do palácio lá para a parte norte da praça? Eu olhei e falei, moço, para de reclamar, de questionar, ele já veio transferido, foi lá do Mato Grosso. Daqui do palácio para a praça, poucos metros de distância, 50 metros, isso aí leva até no carrinho de mão. Na realidade, o que eu quero dizer com isso? Não há reconhecimento por parte de órgãos externos
do IBGE, que ali é o ponto geodésico do Brasil. Não existe esse reconhecimento oficial. Mas existe uma identificação por parte do governo do estado como sendo ali na Praça de Girassóis o ponto geodésico do Brasil. Então, como o nosso concurso é regional, é do estado, certo? Ou mesmo da Prefeitura de Palmas, se for um concurso municipal, os nossos concursos no estado do Tocantins, eles identificam sim como sendo o ponto geodésico, o centro geodésico do Brasil, Palmas, Praça de Girassóis. Tá entendendo aí? Ok, esclarecido. O Rafael tá, mestre, o que foi dito na Voz do Brasil semana passada, que os concursos teriam algumas mudanças esse ano de 2022, procede? Rafael, eu não li, aliás, eu não ouvi a Voz do Brasil, não tem como eu falar isso. Mas eu já vi muita coisa de falar, concurso vai acabar, concurso não vai existir, concurso isso, concurso aquilo. Rapaz, concurso continua ocorrendo na mesma situação. Primeiro que concurso a nível de estado, não é Voz do Brasil, não é governo federal que determina. Tá entendendo? A nível de estado, o estado tem autonomia. A nível municipal, o município tem autonomia. Talvez, eu não escutei o que falou a Voz do Brasil, talvez tenha feito referência a alguns concursos na esfera federal e não concurso estadual ou municipal. Mas eu não escutei o que foi dito lá. Amanda Brito, boa noite, seja bem-vinda. Vera, tá falando lá na Ilha do Bananal, os indígenas Carajá, perfeitamente, Vera. Volta a informar, boneca indígena Hichoko, considerada patrimônio cultural e material do Brasil, certo? Construída ou feitas de argila, de cerâmica, que é mencionado na prova, pela tribo indígena Carajá, localizado na ilha do Bananal. Deixa eu ver aqui. Esqueci foi de trazer água para eu beber. Vocês vão me acompanhando ali até pegar água, que minha garganta já está coçando. Pera aí. O Silvio está falando, as tribos indígenas do Tocantins são todas pertencentes ao tronco linguístico macro G? Não, não são todas pertencentes a esse tronco linguístico. Mas a gente pode, em outro momento, pegar uma aula só sobre tribos indígenas e abordar nessa aula... abordar nessa aula em cima das questões que já foram abordadas em concursos anteriores sobre as tribos indígenas do estado. Continuando aqui, outra perguntinha. Momento, boa noite, enfermeira Antônia. Só pegando água aqui, tá, pessoal? Nós precisa. Meu Deus do céu, garganta seca. Boa noite, Gilcianes, boa noite. Leila Aparecida, só acertei o nome da boneca concurso de Porto porque assisti sua aula no Matriz. Bacana demais, viu? Muito, muito bom mesmo. Tem uma outra questão, não exatamente sobre boneca, mas que coincidentemente passei na aula e na prova, no fim de semana seguinte, foi abordado esse assunto. É um assunto que não é abordado com tanta frequência, mas que muitos alunos, se abordado for, muitos alunos desconhecem. Eu vou comentar sobre ele com vocês agora. Mas, Leila, se você passou no concurso, se você tomou posse, estou aguardando o convite para o churrasco, viu? O Rafael está falando aqui o que está no centro do palácio, o que é lá dentro do palácio, não exatamente no centro, mas ali no hall de entrada mesmo. Lá tem uma Rosa dos Ventos, indicando no centro da Rosa dos Ventos como se fosse o ponto geodésico do Brasil. Boa noite, Leidiane, Paixão Moura, boa noite. Jennifer Caroline, boa noite. Liceu, muito boa noite. Estou passando aqui para ver se tem alguma pergunta que passou batido. Guaraí Notícias, meu parceiro. Oi, professor, o Guaraí perdeu o território e o Guaraí ganhou, decisão recente. Eu não entendi, o Guaraí perdeu o território e o Guaraí ganhou. Mas eu vou dar uma verificada sobre isso aí, viu? Depois manda no meu WhatsApp, você tem meu WhatsApp aí, manda no meu WhatsApp, que é pra gente comentar também a respeito. Linda do pai. Essa minha filha é linda demais, é tão bonita que eu fico desconfiado. Será que é a minha mesmo? Meu Deus do céu. Vamos lá. Meninos, vai ter concurso da saúde. Vanessa Cristina, o governo anunciou concurso da Polícia Civil, concurso da saúde, quer dizer que estava montando comissão para ambos os concursos e, é claro, também o concurso de educação.
Ah, Guaraí perdeu o território para Colmeia, Matinha e Mirandópolis. Eu vou dar uma verificada nisso aí. Hermes Silveira, professor, fala um pouco da microrregião por obséquio, falo daqui a pouquinho. Eu tenho até uma foto, aliás, agora encontrar ela fica difícil, melhor teria se eu pudesse mostrar. Deixa-me ver aqui sobre as microrregiões, né, aí mencionadas. Leonardo Molo, grande deputado, mesmo com Corinthians e Flamengo rolando, e o homem tá com mais de 100 assistindo. Caramba, e eu aqui doido para assistir o jogo do Corinthians e Flamengo. Não, mas tá valendo. A gente termina a aula e ainda vai ter uns 15 minutos de jogo. Elielson, estive semana passada na Ilha do Bananal, visitando algumas aldeias. Ana Paula Cardoso, boa noite. Ah, tá, decisão recente do SPJ. Bacana, vou dar uma verificada. Aprimorar conhecimento. Meninos, vamos falar um pouquinho agora. Eu até me perdi agora, que são tantas as perguntas, comentários. Eu vou até passar aqui, desculpe. Quem já fez pergunta e eu não li, faz novamente, que eu estou girando tudo aqui para gerar as perguntas, porque senão eu não consigo acompanhar, tá? Pode gerar o de palmas, está autorizado. Babyline Nunes, na realidade não há necessidade de autorização, há necessidade de querer por parte do governo municipal. Eu já vi governos municipal e estadual com comentário assim, é porque não tem, não foi aprovado na lei orçamentária. Gente, a prefeitura, aliás a prefeita, ou o governador de estado, ele pode remanejar recurso de uma fonte para outra, de um lado para o outro. Então ele pode fazer o concurso independente de estar ou não previsto nesse sentido, tá? Previsto orçamento no caso. Vamos lá. Quem tinha feito pergunta antes, faz aí de novo, que é para eu relembrar e poder comentar aqui com vocês. Flamengo fez um gol, show de bola. Vamos lá. Sem torcida agora, né? Qual era a pergunta mesmo que tinham feito antes? Diz aí para mim qual era a pergunta que tinham feito. Meu Deus do céu, esqueci até. Ah, sim, pergunta não, comentário que eu ia fazer. Meninos, caiu na prova, eu havia comentado com os alunos e vou fazer essa pergunta para vocês, tá? Existe uma região do Tocantins. Existe uma região do Tocantins que encontra 3 importantes ecossistemas: floresta amazônica, vegetação pantaneira e cerrado. Que região do Tocantins é essa? Existe uma região do Tocantins que encontra 3 importantes ecossistemas: vegetação pantaneira, cerrado e floresta amazônica. Que região é essa? Responde aí para mim. Vou colocar o número de WhatsApp aqui para quem quiser receber o material, enquanto vocês me respondem. Não é Ilha do Bananal, hein? Pronto, o Aldo mencionou aqui Cantão, professor. Gente, existe um parque estadual no Tocantins chamado Cantão. Esse parque estadual do Cantão está localizado na porção oeste do Tocantins. Olha aqui o mapa. Lá do Lar do Churrasqueiro, presente do Lar do Churrasqueiro, minha tábua de carne. Aqui, ó, aqui eu tenho a Ilha do Bananal. O Rio Araguaia chega nesse ponto, se divide em 2 braços, dá origem à chamada Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do planeta. Na região a nordeste e a norte da ilha, essa região aqui, ó, que pega parte do Vale do Araguaia, essa região aqui é onde se encontra a norte e nordeste da Ilha do Bananal, é onde se encontra o Parque Estadual do Cantão e a APA do Cantão, a Área de Proteção Ambiental do Cantão. Professor, então fica na parte oeste do Tocantins. Sim, e a resposta era Cantão, Parque Estadual do Cantão. O Parque Estadual do Cantão é encontro de 3 importantes ecossistemas: floresta amazônica, vegetação pantaneira e cerrado. Professor, o que você quer dizer com vegetação pantaneira? Meninos, quando se fala de vegetação pantaneira, pantaneira lembra Pantanal. Pantanal que vem na nossa mente, área alagada. Área alagada, mas o Pantanal é uma região de planície, relevo plano e baixo, onde no período de maior intensidade de chuva, e a chuva lá no Pantanal é a mesma época que acontece aqui no Tocantins, onde no período de maior intensidade de chuva, pelo fato da região ser plana, centenas de lagos e lagoas da região transbordam, formando uma grande área alagada. Aí forma-se o que nós chamamos, ou o que nós visualizamos do Pantanal. Aqui no Tocantins tem uma região característica semelhante, que é a região do Cantão.
A região do Cantão é um relevo plano e de menor altitude. E lá nós temos dezenas de lagos, lagoas, que transbordam também, formando a grande área alagada. Então dá-se a entender a existência de uma vegetação semelhante à vegetação do Pantanal mato-grossense, que durante uma parte do ano ela está submersa, a água está sobre parte dessa vegetação. Professor, então na região do Cantão, região oeste do Tocantins, na região ali a norte, nordeste da Ilha do Bananal, nós temos, da Ilha do Bananal, tá? Que é a maior ilha fluvial do planeta. Nessa região nós temos o Cantão, o Parque Estadual do Cantão, que é encontro da floresta amazônica, do cerrado, da vegetação pantaneira. Perfeitamente, ok? O João Paulo pergunta aqui, o Rio Tocantins é Rio de Planalto? Comenta aí, professor. Primeiro a gente precisa lembrar, entender o que é um rio de Planalto, o que é relevo de Planalto. Bom, quando se fala de relevo de Planalto, quando se fala de relevo de Planalto, é relevo mais alto. Quando se fala de relevo de planície, é relevo mais baixo. A diferença que tem é que o Planalto é um relevo mais alto, que pode ser plano ou pode ser acidentado. E a planície é um relevo mais baixo, que normalmente é plano, ok? Não é acidentado. Professor, o conceito, para quem for fazer vestibular também, qual é o conceito de Planalto? Planalto tem dois conceitos. Um deles é um relevo irregular. Irregular por quê? Porque nem é 100% plano, nem é 100% acidentado. Ele é um relevo que pode ser plano ou acidentado, desde que tenha altitude superior a 300 metros acima do nível do mar. Isso é relevo de Planalto. Relevo irregular com altitudes superiores a 300 metros. E relevo de planície? Relevo de planície é aquele relevo mais plano e baixo com altitudes inferiores a 100 metros. Professor, tá, e o Rio Tocantins? O Rio Tocantins é o Rio de Planalto. Ontem estavam me perguntando onde nasce o Rio Tocantins. O Rio Tocantins tem sua nascente envolvendo o Distrito Federal, tá? Na região de entorno e uma parcela dele de nascentes do Rio Tocantins ali dentro do DF. Professor, lá no DF ou no entorno do DF nasce o Rio Tocantins? Nasce. Lembrando que o Distrito Federal, apenas 3% do Brasil tem altitude que supera 1.000 metros. E o Distrito Federal, parte do DF, está dentro desses 3% de altitudes que chega a superar 1.000 metros. Ou seja, o Rio Tocantins é um rio que nasce numa região muito alta e grande parte do seu trajeto é em área de relevo de Planalto. Já o Rio Araguaia é um rio de planície. Grande parte do seu trajeto é relevo plano e baixo. Tanto que o Rio Araguaia tem uma correnteza mais fraca e o Rio Tocantins, por ser uma região mais alta, declividade mais acentuada, correnteza mais forte. Ah, professor, então na prova, se abordado for que o Rio Tocantins é um rio de Planalto, correto. Que o Rio Araguaia é um rio de planície, correto. Professor, eu posso ainda dizer que, por ser um rio de Planalto, ter correnteza mais forte, tem maior potencial para gerar energia elétrica? Tem. E o Rio Araguaia, por ser um rio de planície, relevo plano e baixo, correnteza mais fraca, o potencial para geração de energia elétrica é menor. Perfeitamente. Professor, eu poderia ainda associar que rios de Planalto têm maior potencial para geração de energia, o que é facilmente justificado pela presença de inúmeras hidrelétricas no Rio Tocantins. E no Rio Araguaia nós não temos nenhuma. Araguaia, planície, não tem hidrelétrica. Tocantins, Planalto, muitas hidrelétricas. 7 ao todo. Professor, você quer dizer então, e olha a pegadinha da prova, tá? Na prova falava assim, o Rio Araguaia, vírgula, por ser um rio de planície, vírgula, é impossível a construção de hidrelétricas em seu leito. Gente, não é impossível. A tecnologia permite. Só que quando você constrói uma represa em um rio de planície, relevo plano e baixo, a área alagada vai ser gigantesca, porque o relevo ao redor é tudo plano. Então, a área alagada é gigantesca e a correnteza é mais fraca. Então, você gera em rio de planície maior impacto ambiental com a represa e menor geração de energia. Em rio de Planalto, pelo fato do relevo ser assim, ó, você tem o nível da água aqui, aí se você faz uma represa, o nível da água fica aqui. Então, a área alagada ela é bem menor do que num rio de planície. O rio de Planalto tem um impacto ambiental menor e tem uma correnteza mais forte, gera maior quantidade de energia elétrica. Professor, mas o lago da usina de Lajeado é um lago gigante. Eu sei que é gigante. Imagine se fosse relevo de planície ao redor. Aí a área alagada seria muito maior. Compreenderam aí? Daiane Trombeta, seja bem-vinda. Lázara, boa noite. Val Determinada, boa noite. Johnny Alves, muito boa noite. Cirlândia, boa noite. Esla
Esla ao vivo, boa noite. Adriana Neres, boa noite. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Leonardo Molo, o senhor já assistiu o documentário do Obama sobre os parques estaduais pelo mundo? Não assisti, Leonardo, mas manda um WhatsApp aí para mim, se tiver o link desse documentário, para que eu possa aproveitar e assistir, tá? Romulo Mota, boa noite. Clícia, boa noite. Paulo Sérgio, boa noite. Simone, boa noite. Ademiro, boa noite. João Paulo Setúbal da Cruz, professor, nosso inverno, verão chuvoso oficial do Brasil. João Paulo, muita gente se confunde sobre isso e é bom você perguntar para a gente acentuar aqui com os colegas, tá? Em relação ao inverno, verão, primeira pergunta, nós estamos no inverno ou no verão agora? No outono ou na primavera? Diz aí para mim. O Leonardo está assistindo um monte de documentário, né? Também não assisti esse, não. Não sei nem falar inglês. All Great National Parks. Não sei, não assisti, não assistia. Deixa eu ver, Charlene Nunes, boa noite. Neila Palmas, o senhor pode mostrar no mapa onde vai passar a rodovia sobre a Ilha do Bananal? Pode comentar sobre esse projeto, sobre os impactos, especialmente ambientais? Eu não sei se você está se referindo rodovia ou... Deixa eu ver, rodovia mesmo, né? Porque já tem uma rodovia que corta ali, uma rodovia federal, inclusive, que corta a Ilha do Bananal. Não sei se você está se referindo à pavimentação dessa malha rodoviária, mas nós teremos uma malha ferroviária. Você falou de rodovia, eu lembrei foi de ferrovia, tá? Nós temos a ferrovia leste-oeste, que ela vai ligar ali o sul da Bahia, a região de Ilhéus, até o sul do Tocantins, inicialmente. Que depois a tendência é crescer cortando tudo ali, passando, quem sabe, né? Porque ainda não se fala nesse trajeto. Mas se você pegar uma linha reta, vai bater na região da Ilha do Bananal. Ok. Negra de Souza Gomes, professor, é incrível sobre os rios do Araguaia, Planície e o Rio Tocantins Planalto. Quando a gente está se deliciando com as águas desses rios, lembramos de sua aula. Oh, que bacana! Esse fim de semana eu estava aí curtindo também o Rio Tocantins. Boa noite, daqui de Anápolis, a Val. Seja sempre bem-vinda, Val. Na realidade, a Leidiane está falando aí, estive no Marabá e vi o encontro dos rios Araguaia e Tocantins. O encontro dos rios Araguaia e Tocantins ocorre antes de Marabá, tá? Mas talvez você tenha visto que você passou por lá, sentido a Marabá. Mas lá em Marabá ocorre o encontro do rio Itacaiunas com o rio Tocantins. E foi exatamente, Leidiane, do encontro do rio Itacaiunas com o rio Tocantins que veio a surgir o nome da comarca de São João das Duas Barras. Mas isso fazendo referência ainda à criação da comarca do Norte, São João das Duas Barras, que é fruto do encontro dos dois rios, Tocantins e Itacaiunas, lá na região de Marabá. A Câmara de Garaí não quer dar seguimento no concurso suspenso desde 2020. Rapaz, a Câmara ela é só ir junto, quer dizer, eu falo é só ir junto, mas eu tenho que verificar a situação exata do concurso aí, para orientar sobre quais medidas podem ser tomadas. Manda um WhatsApp para mim, lembrando que amanhã mesmo eu já verifico quais medidas e posso te responder também, para alimentar a informação. Bom, tá dizendo aqui que nós estamos no inverno. Mas, gente, como é que eu posso estar no inverno se nós estamos na praia do Rio, Tocantins e Araguaia? Será que é inverno mesmo? Para quem está estudando sabe, é inverno, tá certo. Ó, a Jane querendo o link do documentário aí também. Ó, quando se fala de inverno seco e verão chuvoso, que me foi perguntado aí, vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Em relação a isso. Toda região no planeta Terra, toda região que estiver, vou colocar assim para ficar mais fácil, toda região que estiver abaixo, supostamente essa mão aqui, essas mãos, sejam a linha do Equador. Abaixo da linha do Equador é hemisfério sul, acima da linha do Equador é hemisfério norte, ok? Quando no hemisfério sul for verão, no hemisfério norte é inverno. Quando no hemisfério sul for primavera, no hemisfério norte é outono. Quando no hemisfério sul for inverno, no hemisfério norte vai ser verão. É exatamente o contrário. Tá, professor, e daí? Como é que eu faço para a gente poder associar mais fácil no momento de prova? Pensa comigo assim, ó. Lá em Nova York, nos Estados Unidos, não no Maranhão,
Nova York, nos Estados Unidos, no período de Natal está nevando. Se no período de Natal está nevando para eles no hemisfério norte, então lá vai ser inverno. Se lá vai ser inverno, qual é a estação do ano que nós temos aqui no hemisfério sul? Verão. Professor, você quer dizer então que em dezembro, nosso período de Natal é verão. E nesse período de dezembro nós temos chuva. Dezembro a março é período, estação do ano do verão. Dezembro a março é a época que mais chove aqui no Tocantins. Então nós temos sim um verão chuvoso e o inverno seco. Ué, professor, e quando é o inverno? De junho a setembro. Professor, o nosso inverno é de junho a setembro e de junho a setembro é o verão norte-americano. Perfeitamente. Professor, mas como é que vai ser inverno aqui se é período de praia de rio? Gente, vocês que já foram acampar em praia de rio, vocês perceberam que no decorrer da madrugada faz frio. Sabe por que faz frio? Porque a época do ano de inverno é quando a massa polar ela avança no sul do Brasil, vai avançando, avançando até chegar na nossa região. Só que no sul do Brasil ela provoca muito frio mesmo. Nessa época do ano lá no sul está muito frio. À medida que ela vai avançando para o norte, ela vai perdendo a sua característica original de temperatura muito baixa, vai esquentando um pouquinho mais e você só percebe aqui a presença dela quando avança a madrugada. Você percebe a queda, um pouco da queda dessa temperatura. Então nós temos nosso inverno no período de praia de rio, o inverno que é seco, período de seca, e o nosso verão de dezembro a março, que é período chuvoso. Então nosso clima é tropical, com verão chuvoso, dezembro a março, inverno seco, de junho a setembro. Mas não confunda, por favor, o verão com o período de chuva apenas. Quer dizer, a chuva só ocorre de dezembro a março? Não, a chuva é de outubro a abril. Mas nesse período de outubro a abril, quando chove mais? De dezembro a março. E dezembro a março é verão, por isso que associa verão chuvoso. O período de seca é de maio a setembro, mas o nosso inverno é de junho a setembro. Quando, nesse período de seca, ela é mais intensa? Ela é mais intensa durante o período de inverno, de junho a setembro. Maio chega a chover um pouquinho mesmo só. Mas é considerado período de seca. Tá? Seca, estação seca, maio a setembro, coincide com o inverno, que é de junho a setembro, a época mais seca. Estação chuvosa, outubro a abril, coincide com o verão, a época mais chuvosa, que é de dezembro a março, quando mais chove nessa estação. Perfeito aí? Dou aula de inglês online, rapaz, só se for de madrugada. Vai falar assim, não, professor, depois da live. Não, depois da live tem que responder os alunos, mandar apostila e tudo mais. Rafael Leal, período chuvoso, outubro, abril, show. Leonardo Molo, inverno quente, porque na região do Tocantins não tem muita definição, por não ser uma área temperada. Mas próxima à linha do Equador, temos verão chuvoso no final do ano, inverno quente, seco no meio do ano. Leonardo, para você e para os demais alunos, coloca na nossa cabecinha o seguinte, caiu uma prova falando assim, ó, que o Tocantins, devido às baixas latitudes, baixa latitude, o que é latitude, professor? É a distância da linha do Equador. A linha do Equador não é 0 grau? Imagine que... Vou pegar uma... Pronto. Imagine que aqui eu tenho a linha do Equador, tá? Aqui eu tenho a linha do Equador. A linha do Equador é 0 grau, certo? Quanto maior a distância de zero, maior vai ser a latitude. Maior vai ser o valor em graus, chegando até 90 graus no Polo Norte ou até 90 graus no Polo Sul. Perfeito? E daí, professor? E daí que o Tocantins está entre 5 e 13 graus latitude sul. A latitude vai de 0 até 90. Nós estamos entre 5 graus no Bico do Papagaio e 13 graus na divisa com Goiás. Professor, você quer dizer que o Tocantins, de 0 a 90, está entre 5 e 13. O Tocantins está na região de baixa latitude. E devido à baixa latitude, a proximidade com a linha do Equador, nossas estações do ano não são bem definidas. Exatamente isso. E assim foi abordado na prova. Devido às baixas latitudes que o Tocantins se encontra, de 5 graus sul no Bico do Papagaio a 13 graus sul na divisa com Goiás, as estações do ano não são bem definidas. Verdade. Como assim, professor? Como a prova quer dizer que não é bem definido? O que ela quer dizer com isso? A prova está afirmando a você que aqui não tem como você olhar para o tempo lá fora e falar assim, é inverno porque está nevando, né? É primavera porque está só flor para tudo quanto é lado. É outono porque o pé de piqui não tem folha nenhuma. Não existe isso aqui. As estações do ano não são bem definidas devido à baixa latitude. Onde que vem essa historinha, professor, que ensinam pra gente? Verão, calor, inverno, frio, como é que fala? Outono, as folhas caem, primavera, as flores desabrocham. Gente, isso aí ocorre na região de clima temperado, na região
acima do Trópico de Câncer ou abaixo do Trópico de Capricórnio, regiões mais distantes da linha do Equador. Lá as estações do ano são bem definidas. Lá o verão é quente, o inverno é frio, no outono as árvores ficam sem folhas, na primavera as flores desabrocham. Aqui não, aqui no Tocantins, no verão é quente, no inverno é mais quente ainda. No outono as folhas não caem. Tá entendendo aí a relação? Não é como ocorre em outras regiões do mundo. Tudo bem aí? Andrea Santos, boa noite, Andrea. A Leidiane lá no Marabá se encontra, linda, forma um gigantesco rio, exatamente. O encontro dos rios Araguaia e Tocantins ocorre em Esperantina. Esperança que é a última que morre. Lá em Esperantina morre o rio Araguaia. Faguinha, professor, quais medidas podem ser feitas caso a prefeita não liberar o concurso esse ano? Nenhuma medida, Faguinha. O que poderia ser feito é o Ministério Público agir com a Prefeitura, notificar a Prefeitura, e aí o Ministério Público poderia promover uma pressão em cima, cobrança, multa, quer dizer, cabe apenas ao órgão externo de fiscalização. E o Legislativo Municipal também poderia estar cobrando, né? Câmara de Vereadores. A live do professor tá melhor que o jogo, rapaz. Francisco, esse fenômeno de verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte é referente às diferenças causadas pelo solstício e equinócio. O que é isso, solstício e equinócio? Não, tô brincando, que é isso? Meninos, o Francisco está perguntando uma coisa, eu vou explicar para vocês, porque mais do que nunca, as provas de concurso regional, elas estão envolvendo um pouco conhecimento de geografia mesmo, e associando esse conhecimento da geografia dentro da geografia regional. Quando se fala de equinócio e solstício, só para você tentar compreender, estou procurando aqui uma folha para eu tentar pintar. Aqui, pronto. Não dá para eu fazer com isso aqui. Aqui, ó. Imagine que isso aqui seja o planeta Terra, tá? Aqui é o planeta Terra. E aqui eu tenho a linha do Equador, ok? A gente dá lá com o que tem. Aqui eu tenho a linha do Equador. Você sabe o que é solstício e equinócio? Equinócio é quando os dois hemisférios são igualmente iluminados. Isso quer dizer o quê? Quando o Sol nasce na linha do Equador e ele se põe na linha do Equador. No dia que o Sol nasce desse lado e se põe do outro lado sobre a linha do Equador, os dois hemisférios são igualmente iluminados. Se os dois hemisférios são igualmente iluminados, chama-se equinócio. Equi significa igual. Eu me encontro num ponto de igual distância, equidistante. Então, quando se fala equinócio, é quando a incidência do raio solar está exatamente sobre a linha do Equador, fazendo com que os dois hemisférios sejam igualmente iluminados. E o que é solstício? É quando a incidência do raio solar está exatamente sobre um dos trópicos, ou o trópico de Câncer no hemisfério norte, ou o trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Se a incidência está exatamente sobre o trópico de Câncer, então o hemisfério norte é mais iluminado, lá vai iniciar o verão. Se estiver, inicia o verão no norte e, consequentemente, o inverno no sul. Se a incidência do raio solar estiver exatamente sobre o trópico de Capricórnio no hemisfério sul, então o hemisfério sul vai ser mais iluminado. Aqui está no trópico de Capricórnio, hemisfério sul. O hemisfério sul é mais iluminado, no sul passa a ser verão, lá no norte o menos iluminado é inverno. Quando estiver na linha do Equador, é equinócio, que aí vai ser início da primavera ou do outono, um hemisfério e o outro. Quando estiver no trópico de Câncer, aqui ó, no hemisfério norte mais iluminado, então lá no hemisfério norte passa a ser verão e no hemisfério sul menos iluminado passa a ser inverno. Eu não sei se ficou claro isso aí, porque dar aula desse jeito com isso aqui fica mais complicado, mas tentei ajudar. Ó, o senhor viu o fenômeno da pororoca, todo ano ocorre a pororoca, né? Mas não vem ao caso aqui agora, mas não cheguei a ver esse ano por ausência de tempo, mas conheço o fenômeno. Vamos lá, meninos. Deixa eu ver aqui. Sempre que fico, seja 5 minutos com o professor, aprendo algo novo. Aprendi sobre relevos de Planalto Planície e seus rios entre eles. Rapaz, bom demais. Ainda falando sobre relevo de Planalto Planície, aqui no Tocantins nós temos relevo de Planalto, relevo de Planície e relevo de Depressão. Tá? Só para situar um pouco sobre a geografia do relevo do estado. Professor, eu já sei o que é Planalto, a parte mais alta, já sei o que é Planície, a parte mais baixa, o que é Depressão? Depressão é um relevo que interliga o Planalto à Planície. Mas, professor, então Planalto é aqui, Planície é aqui, Depressão é a ladeira. Quase isso, não é exatamente uma ladeira, né? Porque é muito maior do que isso, mas esse relevo que interliga Planalto à Planície é chamado de depressão. Ou se eu tiver um grande vale aqui, ó, aqui está uma região mais alta, aqui está outra região mais alta, e forma um grande, gigantesco vale entre elas, de quilômetros, ali eu tenho também uma depressão entre planaltos.
Professor, me diga uma coisa. No Tocantins eu entendi, você falou que tem planalto, que tem planície, que tem depressão, mas o que predomina no nosso estado? E isso já foi abordado em provas de concurso e vestibulares. O que predomina no estado do Tocantins é o relevo de depressão. Exatamente, é relevo de depressão que predomina. Não é planalto, não é planície. A depressão é o tipo de relevo predominante do nosso estado. Professor, você quer dizer então, meninos, raciocina comigo o seguinte. Os rios Tocantins e Araguaia, eles nascem lá em Goiás. No caso, o Rio Araguaia na divisa de Goiás e Mato Grosso, o Rio Tocantins na divisa de Goiás com o DF, né, praticamente isso, e eles correm para o norte. Se eles estão correndo para o norte, eles estão correndo para a região mais baixa. Se eles estão correndo para a região mais baixa, lembra que eu falei que o relevo que interliga a região mais alta à região mais baixa é relevo de depressão? Pois é, grande parte do nosso estado é relevo de depressão. O Tocantins é como se fosse, aqui ó, imagine aqui o estado do Tocantins, só que é como se ele tivesse assim, ó. Os rios Tocantins, e o Tocantins nasce aqui, vai correr para cá, e o Rio Araguaia nasce aqui, ó, na divisa com o Mato Grosso, e ele vai correr até chegar... tá invertido, né, o mapa? Não, é isso mesmo. E ele vai chegar aqui e encontrar com o Rio Tocantins lá no Bico do Papagaio. Mas pelo fato do relevo Tocantins estar na região sul, região mais alta, e região norte, região mais baixa, então grande parte do relevo do nosso estado é um relevo de depressão, interligando áreas mais altas a áreas mais baixas. Por isso que o que predomina aqui no estado do Tocantins é relevo de depressão. Entenderam? Lembrando que, por favor, quem não está ainda seguindo o Instagram, segue o meu Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Às vezes eu chego um pouquinho atrasado, 2, 3 minutos. Hoje até extrapolou um pouco, chegou a 5 minutos de atraso. Mas é porque na correria do dia a dia eu estava na rua ainda com minha esposa e minha filha. A gente estava comendo. E chegamos correndo aqui para não poder atrasar demais a nossa aula, tá? Peço desculpas pelo atraso. Bubrax, a caneta que eu uso para minhas anotações é igual a sua. KKKKK. Não, rapaz, essa caneta aqui não é nem minha. Mas até que é bonita. Mas isso aqui é o espaço que minha esposa normalmente usa para estudar. A caneta é dela. Não, que é dela é meu, né? Pelo amor de Deus. Leidiane, me tira uma dúvida. Aqui na apostila diz que o Tocantins foi criado pela promulgação da realização da Carta Magna Nacional. Me explica, pelo amor de Deus. Meninos, sabe o que acontece, Leidiane? Na Constituição de 88 foi criado o Estado Tocantins. Quando ele fala Carta Magna Nacional, porque não se cria-se o Estado por uma lei estadual, certo? Até mesmo que o Estado não existia. Então necessitava alterar a legislação federal para se criar um novo Estado. E foi a partir do projeto de emenda emenda constitucional, de emenda à Constituição Federal, certo? Que visualizou-se ali, através desse projeto de lei, a criação do Estado Tocantins, a divisão do Estado de Goiás em duas partes, criando-se assim no sul Goiás, permanecendo com o nome de Goiás, e no norte, a partir do paralelo 13, o paralelo divisa entre Tocantins e Goiás, a norte do paralelo 13, criando-se assim o Estado de Tocantins. Detalhe em que já foi abordado em prova e muita gente não sabe. Na Constituição de 88 não foi criado somente o Estado de Tocantins, foram criados 3 estados. Exatamente, 3 estados surgiram na Constituição de 88. O Tocantins foi o único dos 3, foi o único criado a partir da divisão de outro estado, onde Goiás foi dividido, criando-se assim o Estado de Tocantins. Professor, e quais foram os outros 2 estados criados na Constituição de 88? Roraima e Amapá. Ué, professor, mas Roraima e Amapá já existia anterior a 88. Existia Roraima e Amapá, só não existiam os estados. Como assim, professor? Meninos, existia o território federal de Roraima, existia o território federal do Amapá. Não eram estados, eram territórios federais. E nesses territórios federais era o presidente da República que nomeava quem ficaria ali administrando o território federal. Não era eleito, não era estado. Agora, a partir do momento da Constituição de 88, que o território federal do Amapá, o território federal de Roraima, passa a ser definido como Estado, e é claro, o Tocantins é criado a partir da divisão de Goiás, nós temos mais 3 unidades da federação, 3 novos estados na Federação Brasileira. Ok? Não sei se ficou claro aí, tirou a sua dúvida. Flamengo fez outro, caramba, não, vamos assistir o jogo. Não, brincadeira, compromisso.
O João Paulo, Setúbal da Cruz, professor, por que a intensidade chuvosa, os índices pluviométricos do lado esquerdo do rio é mais alto do que do lado direito, ou seja, o oeste é mais chuvoso que a parte leste? Cara, belíssima sua dúvida, até mesmo porque ela é abordada em prova. E eu vou explicar por quê. Mas antes eu vou colocar alternativas. Respondendo a pergunta do João Paulo, tem a seguinte alternativa. A pergunta dele é, professor, por que na região, aqui no estado do Tocantins, tá? Por que essa região oeste chove mais do que essa região leste? Primeira alternativa, porque Siqueira quis, e quando Siqueira quer, Siqueira faz. Alternativa B, porque a região que mais chove no Brasil é a região amazônica. Qual é a região do Tocantins que está mais próximo da região amazônica? Não é a divisa com o Pará? É ali que mais chove no estado, devido à proximidade com a Amazônia. Mas, professor, e por que na Amazônia chove mais? Porque ali se forma uma massa, a origem de uma massa equatorial continental, uma massa de ar carregada de muita umidade, e ela provoca chuva em toda a região. Em toda a região da Amazônia, e vai trazendo essa chuva avançando para o centro-oeste do Brasil, avançando para o Tocantins. Só que à medida que ela sai da sua região original, de onde ela surgiu, ela vai perdendo um pouco o volume de água, porque ela vai provocando chuva, vai ficando com menos intensidade. E ela chega no Tocantins antes pela parte oeste do Tocantins, certo? Então, quando ela vai chegando na parte leste, já diminuiu bastante o volume de chuva que ela tinha carregado. Entendeu aí? Mas isso já foi abordado na prova da seguinte forma, viu, João Paulo? Na prova falava assim, ó, é correto afirmar que as chuvas no Tocantins aumentam de leste para oeste. Foi assim afirmado na prova. E realmente, se a parte oeste aqui, ó, onde está minha mão, supostamente toda essa região aqui da sua tela é o estado do Tocantins. Essa parte aqui onde está minha mão é a parte que mais chove no estado. Que pega aqui próximo... Opa! Momento, desculpa. Que pega aqui, ó, próximo, na região, próximo divisa com o Pará, região de floresta amazônica. Então aqui está na divisa com a Bahia, onde está esse dedo aqui embaixo. Da divisa com a Bahia para a divisa com o Mato Grosso, o Mato Grosso está mais perto da Amazônia, então a chuva vai aumentar de leste para oeste. Se eu pego divisa com o Piauí, em linha reta, avançando aqui para o lado oeste do Tocantins, vai pegar a divisa já na Ilha do Bananá, ou pegando divisa com o Pará, região que mais chove. Se eu pego aqui divisa com o Maranhão, avançando para o Vale do Araguaia, vai aumentar também de leste para oeste. Então a prova dizia isso, que as chuvas no Tocantins aumentam de leste para oeste. Afirmativa corretíssima. A região que mais chove, essa região aqui, ó, do Tocantins, é a região que mais chove no estado. Pega aqui desde a região de Lagoa da Confusão, do Cantão, né? Lagoa da Confusão, Pium, avança aqui no norte, divisa com Tocantins e Pará até o Bico do Papagaio, é a que mais chove. E a região mais seca é a região mais distante da Amazônia, é a região sul-sudeste do Tocantins, ok? Ó, vereador Gustavo do Minibox, seja bem-vindo, meu amigo, sempre muito bem-vindo. Ah, que bacana que gostou da explicação, viu, João Paulo? A Edna está falando assim, os IPs estão floridos. Vou comentar outro assunto sobre esse seu comentário, Edna. Olha só, uma característica da vegetação do Cerrado. Mas para comentar esse outro assunto, eu preciso que vocês, 121 pessoas assistindo, 123, vocês marquem 2 coleguinhas. Coloca aí @fulano de tal, marca pelo menos mais 2 colegas para que eles possam entrar aqui e assistir um pouco também a aula com a gente. Seja bem-vinda, Isabela. Olha só, vou fazer comentário, mas eu quero que vocês ajudem aí para que entrem na nossa live, certo? Não só entrem, mas comece a seguir. Quem não está seguindo, por favor, siga no Instagram. Sabe por que o IP ele perde as folhas durante o período de seca? E sabe por que o pé de piqui não perde as folhas durante o período de seca? Fala assim, não, professor, mas lá embaixo do pé de piqui tem folha. Tem, mas a copa do pequizeiro, ela não fica sem folhas. Já a copa do IP fica sem folhas. Professor, qual a diferença que se tem? Quer fazer manifestação em frente à prefeitura, chamar a TV. Rapaz, eu gosto de coisa mais eficiente. Vai no Ministério Público. Faz manifestação na frente do Ministério Público, cobrando que o Ministério Público faça o seu papel, que é exatamente a cobrança do concurso público. Porque senão vai continuar essa humilhação de fazer com que as pessoas fiquem limitadas a serem contratadas, a depender de favor político, a ficar de rabo preso, o curral eleitoral que até hoje se mantém no nosso estado, né?
Mas vou explicar para vocês. O pé de piqui, o pé de piqui, a vegetação do cerrado como um todo, ela tem raiz profunda. As raízes da vegetação do cerrado chegam a superar 20, chegar até 30 metros de profundidade. Professor, por que o cerrado, a vegetação do cerrado tem raízes que são tão profundas? Para puxar água do subsolo durante um longo período de seca e sobreviver. Nós temos 5 meses de seca aqui. Tem região que chega a ser 7 meses de seca. O sudeste é 7 meses de seca. Professor, então a raiz é profunda para puxar água do subsolo durante um longo período de seca? É. E o IP? O IP, que está dentro do cerrado, ele pertence a uma classificação da vegetação chamada de floresta estacional. O que isso quer dizer? É uma vegetação de porte maior, florestal, que em determinada época do ano as folhas das árvores caem. Ou seja, em determinada estação do ano as folhas caem. Por que as folhas caem? Porque essa vegetação não tem raiz tão profunda quanto o pequizeiro. Como ela não tem raiz tão profunda quanto a vegetação do cerrado tradicional, então ela não consegue captar água do subsolo de forma a atender a sua necessidade durante todo o ano. Já que ela não consegue captar água na necessidade que se tem, o que ela faz? Vou promover a queda das folhas, porque é através da folha que a vegetação transpira. Então, se eu não tenho raiz tão profunda para puxar água, cai as folhas, eu transpiro menos, e quando vier a chover de novo, o que eu faço? Ou véspera de chuva, né? Vai se aproximando, aí ele começa a liberar folha de novo, porque ele sabe que logo está se aproximando do período de chuva, ou das chuvas que vão ocorrer. Ok? Tenta mais ou menos fazer essa relação, não somente pelo IP, mas diversas espécies dos que estão presentes no cerrado têm essa relação, certo? Período de seca, cai a folha, período de chuva, volta a folha. Mais ou menos por aí, ok? Rafael Leal, manda um joia para o print, professor. KKKKK. Sei nem qual print você está falando, Rafael. Aqui é tanta coisa passando ao mesmo tempo. Prof, poderia falar um pouco sobre o tipo de solo do Tocantins? Francisco, nós temos... Tá, puxar aqui, ver se tem outro comentário. Não, Abraão Melo. O encontro das águas não tem relação com o clima, tá? Não. Você pode gerar a questão do microclima pelo volume de água, não o encontro dela. O fato de encontrar não vai ter essa relação, mas de influenciar no clima. Mas quando fala aqui sobre o tipo de solo, nós temos um solo ácido, nós temos um solo de baixa fertilidade. Professor, para corrigir a acidez do solo do cerrado, o que é a acidez do solo? O pH do solo ele varia de 0 a 14. 7 é um pH neutro. Quanto mais próximo abaixo de 7, próximo a 0, mais ácido é o solo. Quanto mais próximo de 14, acima de 7, mais básico é o solo. E o solo do cerrado, em geral, ele tem característica de elevada acidez. Um pH 4, 4,5, 5, 5,5, 3,5. Quer dizer, para eu corrigir a acidez do solo, eu preciso fazer o quê, professor? Para corrigir a acidez do solo, é necessário fazer a calagem do solo, ou também chamada calcarização. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que, não sei se vocês já viram, na região ali entre Natividade e Dianópolis, tem lá o Natical, produção de calcário. Na região de Formoso do Araguaia para Sandolândia, também forte produção de calcário. Na região de Xambioá, produção de calcário. Na região oeste do Vale do Araguaia, produção de calcário. Quer dizer, nós temos produção de calcário em praticamente todo o Tocantins. O mineral mais extraído do subsolo, isso foi questão de prova, o mineral mais extraído do subsolo tocantinense é o calcário. Não é ouro, não é esmeralda, nada disso, é o calcário. Professor, e por que ocorre uma extração de calcário tão grande no estado do Tocantins? Porque o Tocantins é uma área de expansão de fronteira agrícola. E para você expandir a agricultura na região, você tem que corrigir a acidez do solo. E para corrigir a acidez do solo, você tem que misturar com calcário. É por isso que aqui já tem uma grande oferta de calcário. E, é claro, o calcário é muito barato. O caro se torna o frete. Então, se você tem produção de calcário próximo à região de produção agrícola, onde vai ser utilizada a calcarização ou calagem do solo, a adição de calcário na terra, certo? Quanto mais próximo, menor o custo. Quanto mais distante, maior o custo. Ok? Ou seja, produto mineral extraído do subsolo, principalmente calcário. E o solo, professor, que predomina no Tocantins, não no Cerrado.
No Tocantins, o solo predominante é latossolo. O latossolo, neossolo podizólico, você tem uma série de variações de solos encontrados no Tocantins. Eu já vi uma questão de prova que falava de neossolo, que é um tipo de solo ácido também, mas ele é predominante no Cerrado, geral, Brasil. E no Cerrado tocantinense é latossolo que predomina, tá? É outro tipo de solo com característica semelhante. Dora Tavares, seja bem-vinda. Falando aqui, deixa eu ver. O Abraão Melo, como Tocantins parece em tamanho com a França, nunca se levantou um movimento de diversão do Estado? Eu não entendi bem o que você quer dizer, Abraão, mas teve um ex-vereador muito tempo atrás aqui na história de Tocantins que ele queria que construísse uma Torre Eiffel aqui em Palmas. E a argumentação, se eu não me engano, na época, é que o principal monumento visitado na França, a França é um dos países que mais recebe turistas no mundo, e um dos principais monumentos visitados no mundo é a Torre Eiffel. Então, se trouxesse uma Torre Eiffel para Palmas, Palmas entraria no hall do turismo mundial. É o raciocínio dele, né? A gente respeita, mas não foi muito adiante essa proposta, não. Gente, tem um monte de gente acenando aqui, eu não estou conseguindo acenar, peço desculpa, estou tentando acenar aqui de volta, mas não estou conseguindo acompanhar. Então peço desculpas aí, viu? É aceno demais. Vamos lá, continuando. Opa, deixa eu ver. Vou passar aqui, se tiver mais perguntas, vou passar batido, que está girando demais, eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas. A Lidiane, acredito que se nós fizermos a manifestação vai acelerar o concurso. Lidiane, eu vou ser muito sincero contigo, tá? Analisando friamente. Estamos no ano eleitoral. No ano eleitoral e a atual gestão do município de Palmas tem interesse em eleger alguém para deputado estadual, que é da sua família. Então, se você colocar pressão através de rede social ou presencialmente, ali, alguma manifestação, é natural pressão em período eleitoral, em rede social ou não, ter mais resultado. Isso é no Brasil, não é no Tocantins, não é em Palmas, mas no Brasil isso é natural, tem mais resultado que se fosse no outro ano qualquer. Toda manifestação é bem-vinda. De forma pacífica, ordeira, né? Sempre civilizada. Não estou incentivando ninguém a fazer isso, estou só respondendo a sua pergunta, tá? Senão depois vai dizer, o professor Jundial está incentivando o povo a fazer manifestação. Não, gente, para. Não é incentivando a fazer. Eu estou querendo que realize concurso público e tire esse negócio de voto de cabrista aí, que é natural, infelizmente, aqui no nosso estado. Que é o Seu Coelho, boa noite. Meninos, deixa eu fazer um comentário com vocês. Lembrando que a prova da UFT vai ser no dia 23 de outubro. Que a inscrição inicia agora na semana que vem, não me recordo agora no mês de agosto, e vai até o início de setembro, né, meados de setembro. Faça a inscrição do vestibular, faça o vestibular da UFT. Se, voltando agora à questão de concurso, é a realidade que muitos de vocês estão passando, concurso da Polícia Civil, concurso do quadro da saúde, concurso da educação do Estado, assim como também quadro geral. E a última conversa que tive no Ministério Público sobre esse concurso, tanto da educação, saúde, quadro geral do Estado, que estaria sendo cobrado pelo Ministério Público, como também no município de Palmas, tá? Então, nós temos sim uma perspectiva de que ocorra a realização desse concurso a nível municipal e a nível estadual. Professor, se eu quiser passar, você vai ter que estudar, certo? Se eu quiser passar, vai ter que estudar. Toda fila anda. Você hoje está no final de uma fila. E se você quer entrar, você não para de estudar. Se continua na fila, uma hora sua vez chega. Preferencialmente que você estude num nível maior do que o concorrente, que assim sua vez chega mais rápido. O que eu aconselho a vocês? Fixa horário de estudo. Todo dia no mesmo horário. Todo dia no mesmo horário. Todo dia no mesmo horário. Acorda mais cedo. Aproveita uma hora do intervalo do almoço para estudar. Chegou em casa, aproveita para estudar. Se vai para o cursinho, quando chegar no cursinho, aproveita para estudar. Se tem a faculdade, chegou da faculdade, aproveita para estudar. Organiza. Se você organizar seu tempo, você vai perceber que você encontra no mínimo 2-3 horas por dia. Por mais puxado que seja o teu tempo. E 2-3 horas por dia, mesmo que de forma fragmentada, 1 hora de manhã, 1 hora no intervalo do almoço, 1 hora à noite, você vai estar estudando 3 horas por dia.
Em 7 dias na semana já são 21 horas de estudos semanais. E hoje você não está estudando nada. Você passa a ganhar 21 horas por semana. Aí eu pergunto, quem não estuda nada na semana, quem estuda 21 horas por semana, quem é que tem chance de passar? Tá entendendo a situação? Você tem 84 horas de estudo a mais por mês, focado no concurso que você quer. Então, quer passar? Não espera edital não. Estuda agora. Professor, já tem muito tempo que eu não estudo. Será que começando agora eu tenho chance? Gente, sempre é tempo de um novo começo. Sempre é tempo de um novo começo. É você acreditar. O seu limite está aqui, ó. É a sua mente que determina o seu limite. É a sua mente que determina até onde você vai. Certo? Se você acreditar que você consegue, se você acreditar que você vai chegar lá, é só você colocar isso na sua mente, mentalizar e procurar fazer por onde para alcançar seu objetivo. E vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Deu certo para mim. Deu certo lá em casa. Somos 7 irmãos, 6 concursados. Entendeu? Nossa vida mudou da água para o vinho. É outra realidade da nossa vida, de onde saímos para onde chegamos. Se você olha para a gente hoje, você fala assim, não, mas vocês não evoluíram quase nada. Para você não foi quase nada. Para nós é muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Só o fato, vou te dar uma lembrança aqui, que eu conversando com minha irmã, um relato de família, né? Eu conversando com minha irmã, uma de minhas irmãs, que hoje é tenente-coronel da PM. Aí eu comentando com ela, falando assim, cara, às vezes eu entro no supermercado, e aqui em Caçoeira eu que faço as compras, aí eu paro, parece que a gente entra e vai direto para a prateleira de bolacha recheada. Aí eu entro, paro ali na frente da prateleira de bolacha recheada e fica assim, rapaz, eu posso comprar essa. Se eu quiser eu posso comprar 2. Não, eu posso comprar 5, 6, 7 se eu quiser. Tá entendendo o que é isso? Para quem na infância sonhava em que mamãe comprasse uma bolacha recheada, mamãe não tinha condição? Entendeu aí a realidade? Hoje, esse sentimento de você poder o que você muito tempo quis e não pôde, é o concurso que nos forneceu. Eu comentando isso com minha irmã, quando eu vi, minha irmã estava com o olho cheio de lágrimas. Aí eu olhei para ela, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Aí ela olhou para mim assim, toda emocionada, e falou assim, Júnior, eu tenho o mesmo sentimento de poder entrar no supermercado e poder comprar bolacha recheada. É pouca coisa, talvez para muitos, mas é muita coisa para a gente da realidade de onde nós viemos, de onde nós crescemos e como fomos criados. Entendeu? Eram 7 filhos de pais professores, P1, que é magistério, que não tinha formação superior e na época não tinha piso, recebia um salário mínimo. Imagine recebendo um salário mínimo para criar 7. Entendeu aí a situação? Deu certo aqui em casa. Deu certo para todos nós e vai dar certo para cada um de vocês. Para cada um de vocês, acredite. Então, para dar certo, você vai fazer o seguinte agora. Se você não está seguindo, segue no Instagram. E se você já está seguindo, marca algum colega seu que não esteja e fala, segue lá, porque vai valer a pena e vai te ajudar também. Meninos, beijo no coração de cada um de vocês. Muito, muito obrigado por estarem aqui novamente. Toda terça-feira às 22 horas estaremos aqui juntos. Não é fácil estar aqui toda terça-feira às 22 por causa de uma sequência de compromissos particulares ou de trabalho, mas faço o possível para a gente manter junto. Beatriz Oeiras estava comigo agora à noite, Bia. A Bia, topei com ela ali, ela no açaí, eu ali na pizzaria ao lado, né? Com minha família. Saí de lá, cheguei aqui atrasado, mas estamos aqui. Muito bom, Bia, te ver, viu? Muito bom mesmo. E uma gracinha a sua família. Abraço, meninos. Fiquem com Deus. Tenham sempre Deus no coração. E que sua mente e sua cabeça seja o seu limite. Que esse limite não exista nunca. Você vai chegar onde você quiser chegar. Pode acreditar. Beijo. Até semana que vem. Obrigado. Segue aí no Instagram e manda... tá vendo o WhatsApp aí embaixo? Salva esse número e manda um WhatsApp para mim. Para eu mandar o material que eu tenho aqui para vocês. Manda, por favor, um WhatsApp. Professor, é quanto? Não, gente, é gratuito. Esse material apostolado já tem mais de 10 anos. Acho que desde 2008 que eu forneço para os nossos alunos o material. E vai ser encaminhado para vocês também, tá bom? Manda aí, solicita o material, diz seu nome, cidade e solicita o material que estarei encaminhando para vocês agora. Beijo, salva o número aí quem não salvou ainda. E segue no Instagram quem não está seguindo ainda. Não é Covid. Beijo, meninos. Tchau, tchau. Fique com Deus, tá? Obrigado por estarem aqui presentes. Agora vamos assistir o jogão no Mengão.
Ó, o Cris tá falando, sei exatamente como se sente, temos a mesma sensação, bolacha recheada, cara, que bacana, viu? Bolacha recheada era só de consumo, tanto falar a garganta fica coçando aqui. Tchau, beijos pra vocês. Tchau, tchau.